Betânia, uma aldeia envolta em história, vibrava com a chegada de Jesus 6 dias antes da Páscoa. O eco da morte de Lázaro ainda ressoava entre as casas, trazendo à tona uma mistura de celebração e temor. As festividades na casa de Lázaro foram marcadas por um clima de expectativa e apreensão diante dos planos malignos. Cristo, como um farol, atraía a atenção de todos, despertando fé e curiosidade nas almas daquela cidade. Os corações estavam divididos, alguns aplaudindo, outros temerosos do que o futuro poderia trazer. Entre sorrisos e dúvidas, Betânia se preparava para o impacto que a presença de Jesus traria a todos. Na casa de Simão, a mesa estava farta, enquanto Marta servia com alegria e Lázaro, revivido, ria ao lado de Jesus. A atmosfera de alegria envolvia a casa, mas uma tensão escondida pairava no ar, como uma nuvem prestes a estourar. Maria, com um frasco de nardo em mãos, aproximou-se de Jesus, sua devoção brava emocionava a todos ao redor. Com um gesto delicado, ela ungiu os pés do mestre, o perfume do nardo espalhando-se pelo ambiente sagrado. As reações foram mistas, olhares de amor e desdém cruzaram a sala enquanto o aroma sagrado preenchia o ar. Judas, com um semblante de reprovação, rompeu o silêncio. Por que este desperdício? Ele questionou, a voz carregada de hipocrisia. A murmuração ecoou e as cabeças viraram, questionando a autenticidade de Maria e um ato que parecia tão extravagante. Jesus, percebendo a tensão, se levantou e respondeu com firmeza: deixem-na. Ela praticou um gesto bonito para mim. Ele prosseguiu, explicando que a unção não era apenas honra, mas um ato profético para seu sepultamento que se aproximava. Nesse momento, o silêncio tomou conta e todos perceberam a sabedoria em suas palavras, enquanto Judas se mantinha em sua resistência. As palavras de Jesus ecoaram na sala onde quer que essa história seja contada, seu ato será lembrado. Maria, em sua simplicidade, deixou uma marca eterna, enquanto o murmúrio contra ela se dissipava, como as nuvens após a tempestade. Os murmúrios cessaram e a luz da manhã entrava pela janela da casa de Simão. Marta continuava a servir, ainda ofuscada pela presença de Jesus. Lázaro, revitalizado pela vida nova, conversava alegremente com os discípulos, suas palavras enchendo o ar de esperança e gratidão. Jesus, em meio à conversa, observava com ternura, seus olhos refletindo um profundo amor e compreensão pelo coração humano. Logo, a notícia da ressurreição de Lázaro começou a se espalhar, atraindo multidões ansiosas para ver o homem que havia voltado à vida. A cidade de Jerusalém se agitou, ecoando rumores sobre Jesus e o milagre realizado, despertando esperança e expectativa. Mas nem todos se alegravam. Os líderes religiosos se reuniram em segredo, tramando contra Jesus e Lázaro, temendo sua influência. Com rostos sombrios, eles planejavam sua estratégia, lembrando-se do poder que a ressurreição de Lázaro havia dado ao ensinamento de Jesus. As multidões continuavam a se reunir, desejando ver as maravilhas que Jesus poderia realizar, criados por seu amor e poder. No dia seguinte, a atmosfera estava carregada com o ar tenso de uma cidade prestes a testemunhar algo extraordinário. Os discípulos caminhavam com Jesus, confusos, mas firmemente determinados a seguir seu mestre em meio à multidão crescente. À medida que se aproximavam de Jerusalém, o clamor do povo ecoava hosana. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Os discípulos, ainda sem entender completamente, sentiam o peso das promessas de Deus se cumprindo diante de seus olhos. Jesus, montado em um jumentinho, avançava, sua presença marcante trazendo tanto alegria quanto temor entre os fiéis. As palmeiras balançavam ao vento, enquanto os aplausos reverberavam, anunciando a chegada de um rei que não buscava poder terreno. Contudo, em meio ao clamor, uma sombra de dúvida pairava sobre os corações dos discípulos, mesclando fé e insegurança. Os líderes religiosos, ao longe, viam o tumulto e sentiam-se cada vez mais ameaçados, planejando sua reação contra Jesus. Eles sussurravam entre si, convencidos de que o único caminho para restaurar a ordem era a eliminação daquela influência. A multidão continuava a aclamar, seus corações pulsando de esperança, crendo que Jesus era o Messias prometido. Entre gritos e louvores, os discípulos começaram a entender que um grande propósito se desenrolava diante deles. Enquanto isso, Jesus, com profunda sabedoria, sabia que sua hora havia chegado e o peso da missão começava a pesar sobre seus ombros. No fundo de seu coração, a compreensão de que a gloriosa entrada em Jerusalém precedia o sacrifício que ele estava prestes a fazer. O clamor de hosana ecoava nos céus, enquanto os principais sacerdotes se preparavam para as artimanhas que se aproximavam. Mas a fé do povo era peculiar. O clamor por um Salvador era um grito por transformação, algo que foi ouvido nos céus.
As portas de Jerusalém se abriram para o rei, não somente entre gritos, mas também entre lágrimas, prefigurado o sacrifício que viria. As multidões em Jerusalém se agitam, sussurrando sobre os recém-chegados gregos em busca de Jesus. A espera cresce, eletrificando o ar. Os discípulos vigilantes levam os gregos até Jesus. A tensão aumenta enquanto eles se aproximam, visando entender o mestre. Jesus, ciente dos riscos, olha para os gregos. Sua voz, forte e serena, ressoa, refletindo o peso de sua missão à frente. Ele fala sobre a necessidade do grão de trigo morrer para frutificar. Cada palavra carrega a dor de sua missão que se aproxima. Os discípulos escutam atentamente sua fé testada, mas a esperança brilha em seus olhos, mesmo em meio ao presságio de dor. A angústia de Jesus se intensifica. Ele admite: meu espírito está angustiado, um lamento que ecoa na atmosfera carregada do local. A multidão parece perceber a gravidade do momento. As vozes sussurrantes se calam, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Uma voz divina, poderosa e cheia de glória, ecoa do céu: eu já fui glorificado e continuarei a ser. A mensagem é clara. A multidão sente a resposta do céu em seus corações. Espanto e reverência preenchem o ar, enquanto o poder divino se faz presente. Jesus, com serenidade, revela que sua hora chegou. A salvação da humanidade, através do seu sacrifício, seria o seu legado. Ele conclui: quem serve a mim, siga-me. A convocação reverbera nos corações, um chamado à fé e à transformação. A multidão começa a se dispersar, mas as palavras de Jesus ecoam em suas almas. Uma nova esperança se acende entre sombras. As palavras de Jesus ressoavam nos corações da multidão que permanecia em Jerusalém. Orações fervorosas brotavam de seus lábios. Entre eles, alguns discípulos sobressaltaram-se com a inquietação do povo. A esperança e a dúvida lutavam lado a lado. Jesus estava ciente de que a hora se aproximava. Somente a luz do céu iluminava seu caminho, desafiando cada um a segui-lo. Ele se dirigiu aos presentes, proclamando que veio não para julgar, mas para oferecer salvação e renovação. Entre murmúrios, alguns começaram a enxergar a verdade. A fé brotou e muitos sentiram a convicção em suas almas. Jesus lançou um convite eterno. Aqueles que desejavam ser filhos da luz deveriam crer e seguir seu exemplo.